Não, quem falou foi o Marcelo, né, Marcelo? Fui eu. A minha voz é meio fina assim mesmo, professora. Eu falei assim, acho que eu reconheço essa voz, mas acho que eu falei filha. Marcelo, desculpa, Marcelo. Tudo bem, tudo bem. Agora vê, professora, mesmo depois dos 21, mesmo depois que eu acordo, minha voz ainda é fina. Vê se pode. Sério? DNA é esse, como é que pode? Olha, esse primeiro momento aqui, eu vou fechar o conteúdo, tá? E depois a gente vai fazer o trabalho, tá bom? Eu vou falar pela apostila. Eu acho que eu terminei tudo. O que ficou faltando foi falar a parte da água, correto? Alguém pode aí confirmar para mim, por favor? Sim. Foi, professora. Da parte da água, né? Isso. Enquanto o pessoal vai se inserindo, eu vou falando um pouco sobre o conteúdo e depois a gente faz a nossa atividade. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de nutrição. A água é o responsável, né, cerca de 70% do nosso, do nosso peso, né, corporal. A água que não considera-se um alimento, mas possui inúmeras funções essenciais para o nosso corpo, tais como a partir do momento, né, que a gente deixa, né, de estar bebendo água, é o que vai trazer diversos fatores ou diversas complicações, né, até mesmo consequência, a partir do momento que a gente não faz, né, a utilização, né, a partir do momento que a gente acaba não ingerindo, né, a água, né, no nosso corpo. E é cerca de 70%. Então, vai te trazer danos a partir do momento em que ela não é inserida, tá? E o principal solvente do organismo, possibilitando a ocorrência de reações químicas, né? Muitas das vezes, vou dar um exemplo clássico, né? Muitas das vezes, quando as pessoas, né, acabam se intoxicando com algo e pedem para você beber leite, lembrando que o leite, a absorção, ela é muito mais rápida, então a ação, né, medicamentosa ou tóxica será uma ação muito mais rápida do que a água. Então, toda vez que o paciente ele acaba se intoxicando com algo tanto medicamentoso ou, né, algo tóxico, o importante é sempre estar ingerindo o quê? Água, né? Muitas das vezes vai ser ocasionada aí a êmese, que é o vômito, tá? Por conta disso. Então, não pode beber leite por conta disso, por conta da absorção. Então, o leite faz com que absorve muito mais rápido. Lembrando que existe algumas classes medicamentosas que ela vai fazer, né, que é importante que faça a utilização do leite, mas vai depender da classe medicamentosa. Mas em si, né, geralmente as medicações elas são inseridas com água. É pela água que são transportados os nutrientes, moléculas, né, e outras substâncias orgânicas. É essencial para o processo fisiológico, desde a digestão até a absorção e excreção de substância. Atua como lubrificante nos processos de mastigação, deglutição e excreção importante também para as articulações. Auxilia na regularização da temperatura corporal. Extremamente necessário para um bom funcionamento dos rins, intestino e sistema circulatório. Mantém o equilíbrio, né, dos líquidos corporais, tanto como urina, suor, líquidos pleural, líquido pericárdio. Lembrando, né, que a partir do momento em que a gente está com uma boa hidratação, né, uma das nossas referências aí é a urina, né, porque ela vai mudando a cor. Então, se ela ficar com uma coloração, né, um amarelado escuro, com uma coloração ambar, com um odor característico, a gente consegue identificar, né, que a gente está bebendo pouco líquido. Quando a urina ela acaba ficando límpidazinha ou aquele amarelo bem clarinho, a gente está numa boa hidratação. Então, é importante que a gente, pelo menos, né, coloque para dentro, seja ingerido pelo menos 2 litros de água por dia, tá? E fora que ela vai auxiliar, né, para quem tem problema aí de intestino, vai auxiliar também aí no controle da eliminação das fezes, tá? Isso a gente pode passar. Estou fazendo só um breve resumo, porque o trabalho que eu vou passar, eu já estou falando em cima disso, então vai ser mais fácil para vocês estarem atuando, tá?
Fibras são substâncias que estão presentes no nosso organismo, porém elas são consideradas nutrientes porque não são absorvidos pelo organismo. Isto é, não vão para a corrente sanguínea. Mesmo assim, são essenciais para manter, né? As fibras a gente consegue identificar a partir tanto da água quanto da fibra, a partir do momento em que elas não são ingeridas corretamente, a gente acaba ficando com uma deficiência onde entra a prisão de ventre. Então, as fibras, né, ela vem para o quê? Para o bom funcionamento do intestino, né? Então, se você tem uma prisão de ventre, né? Você tem ali uma constipação intestinal e você não trata aquilo ali, então vai te trazer diversos fatores e um deles é o câncer, tá? Auxilia na sensação da plenitude gastrointestinal, diminui o açúcar no sangue e reduz o nível de colesterol. Então, é importante estar se fazendo, né, a introduzir, né, as fibras, né, no nosso dia a dia por conta disso, tá? O tipo de fibra importante para a nutrição, né, de origem vegetal, que também é denominada de fibras dietética. As fibras encontradas, né, onde são encontradas fibras? Em grãos, frutos e hortaliças, tá? Bom dia. Bom dia, Gaudiano. Bom dia. Olha só para te informar, eu estou de serviço hoje, estou no quartel. Se porventura eu tiver que sair aqui, eu vou te informar, tá? Tá bom, Gaudiano, tranquilo. Tá? Obrigado. Nada. O peso saudável, né, é o peso adequado para desempenhar suas atividades internas e externas do organismo, nem mais e nem menos. O corpo bonito ou magro não é sinônimo de ser saudável, né? Então, cada indivíduo, eu costumo dizer sempre para vocês que cada indivíduo ele é único e cada um vai se sentir bem ou à vontade, né, com o seu peso ideal ou não. Então, isso vai de cada um, tá? O peso saudável é aquele adequado para o seu caso, né, ou de mais ninguém. Então, independente, né, do que você esteja, você se sente bem, você é saudável, beleza. Tá? Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Só para sinalizar, né, que alguns fatores que interferem, né, nas variações dos gastos energéticos, né, por mais que você faça aí sua atividade física ou não, mas o que interfere, né, é a altura, tá? A altura, ela interfere muito quando a gente tem aí... Tá ruim o áudio? Deve ser o seu, porque aqui tá direitinho para mim, pelo menos para mim. Tem alguém com dificuldade no áudio de me ouvir? Não, professora. Não? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Para saber o peso adequado, né, é melhor consultar um médico ou um nutricionista, né, que você acaba fazendo um acompanhamento. A alimentação saudável associada às práticas de exercício físico são fundamentais para alcançar o seu peso saudável, né, o seu peso aí ideal. É importante, né, a consciência que pode se obter o peso saudável, deve haver uma harmonia entre a altura, por isso que a altura ela acaba, né, interferindo. Então, quanto maior aí, né, quanto mais alto você for, né, ele vai interferir, né, no gasto energético, né? É como se a gente fosse fazer alguma atividade física, eu, por ser menor, eu vou fazer a atividade muito mais rápido, né, por conta da minha estatura, e aquele que é maior, eu tenho até uma amiga na academia que ela fica me zoando, né? Quando a gente faz um tipo de exercício, eu consigo chegar mais rápido ao chão do que ela, né, por eu ser baixa. Então, ela leva um pouco mais de tempo e gasta muito mais energia, tá? Isso aí não tem jeito. A atividade física que o indivíduo desenvolva, né, isso irá diminuir os riscos do surgimento de doenças, tais como a obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, desnutrição, tá? Carência de nutricionais, entre outros. Então, a partir do momento, né, em que você tenta, né, fazer uma atividade ou buscar, né, melhorar o seu hábito alimentar, a gente precisa de um acompanhamento, tanto do nutricionista quanto de um médico, para poder estar orientando, né, de que forma deve ser feito, né, de forma correta. Lembre-se sempre, o que é bom para um não é bom para o outro, cada um tem o seu IMC,
Cada um tem seu peso, cada um tem a sua altura, então vai ser de acordo com o peso Bom e dia, altura. professor. Bom dia, quem está falando? Vitor Hugo, deixa eu te falar, perdi muita coisa porque eu não estava conseguindo entrar. Não, Vitor. Tá bom. Então, para poder saber... Professora, dá licença, Fala, por favor. filha. Semana passada eu não pude frequentar a aula porque eu estava trabalhando, tudo bem? Meu nome é Clara. Tudo bem, Clara. Clara, depois você só me chama no privado, porque essa aula ela só tem 3 encontros, então a nossa avaliação já é semana que vem, tá bom? Tudo bem, professora. Tá? Então, o IMC, né, que é o índice de massa corporal, em relação entre o peso do indivíduo e sua altura, eleva ao quadrado. Esse índice auxilia, né, no diagnóstico, né, de adequação do peso e os seguintes parâmetros: da normalidade, sobrepeso, obesidade ou até mesmo de baixo peso. Então, a fórmula nada mais é que é o peso, a altura, né, ao quadrado, que é multiplicado, depois você vai lá e divide, tá? Esse quadrinho aqui é importante, a classificação de IMC. Então, esse quadrinho aqui relacionado ao peso, tá? Entre o IMC e a classificação, ele é universal. A única coisa que vocês podem observar em algumas literaturas é que às vezes ele tem grau ou às vezes não. Mas vai depender da referência bibliográfica, tá? Então, a classificação, né, do IMC de baixo peso é entre 18,5. A gente é classificado como baixo peso. 18,6 até 24,9 é um peso ideal, tá? Mas lembrando que o que vai depender aí é da altura e do peso, tá? E a multiplicação, né, aí ao quadrado aí relacionado à altura, tá? De 25 a 29,9, levemente acima do peso. 30 a 34,9 é uma obesidade, mas é considerado como grau 1, foi o que eu falei para vocês, e vai depender, né, da literatura, que uns vão colocar apenas como obesidade, tá? Obesidade. Entre 35 a 39, obesidade, né, grau 2, né, que é classificado como a severa, e acima do 40, a obesidade aí 3, né, que é o grau 3, que é classificando como mórbida, né, aquele que as pessoas são bem obesas mesmo, que muitas das vezes tem até dificuldade de se locomover, tá? Peso saudável para criança. Então, não existe valores de IMC para criança, né? Porque cada criança, ela tem a sua fase, a sua altura. Então, tem o seu desenvolvimento. O que a gente pode classificar, né, relacionado à criança, assim como ela nasce, é o PIG, a IG e o GIG, tá? Entre as curvas. Então, a criança, ela nasce com um peso e dali, conforme ela nasce, né, relacionado às suas semanas, né? Foi eu que dei saúde da criança para vocês, então não tem como vocês dizerem que não foi passado. Então, através do gráfico, tá? Que tem na caderneta, que é a curva de crescimento. Então, a criança, ela nasce PIG, né? Pequeno paridade gestacional, é relacionada ao seu peso e à sua altura. Então, ali a gente vai classificar. Então, na verdade, quem vai classificar é o médico. Se a criança, quando ela nasceu, ela realmente nasceu com um peso adequado ou não. Então, a gente tem o PIG, né? Que é pequeno paridade gestacional, GIG, grande paridade gestacional, e a IG, né, que é adequado paridade gestacional. Então, é classificado desta forma. Conforme a criança ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, vai se inserindo as alimentações para essa criança, aí sim que a gente pode talvez classificar ela, né? Se ela está num quadro de desnutrição ou até mesmo de uma anemia, tá? Então, o que acontece? Então, dessa forma é que a gente vai classificar e ela pode entrar aí num quadro, pelo menos, de desnutrição por conta de uma má alimentação, ou até mesmo, né, por conta de condições financeiras, tá? Professora, tem gente falando no grupo que não está conseguindo entrar na aula. Poxa, mas por que, gente? Então, alguém está dizendo aqui, verifica a sua conexão de rede. Então, acho que é a rede do colega, que é a Mila. Não sei quem é a Mila. É a internet dela. É a internet dela que tá ruim, tá? Porque a conexão com a rede é a dela, tá? Não existe valores de IMC para crianças, pois elas estão numa fase em que tanto a altura como o peso aumentam rapidamente,
Por isso que é importante a criança, né? Ela faz aquela visita ao pediatra todo mês, justamente por conta disso. Então, é importante, até completar 1 ano, ela vai todo mês, né, ao pediatra. Desse modo, que se utiliza são as tabelas relacionadas a peso, altura, né, da criança, através do cartão de vacina. O posto de saúde acompanha a adequação do peso e altura da criança até seus 5 anos. Lembrando que 1 vez por mês ela vai, então ali ele começa a identificar nessa criança, ela está desenvolvendo ou não. Mas isso vai até os 5 anos, tá? E depois a gente acaba fazendo uma rotina, né? A alimentação, né, de promoção de saúde e prevenção da doença, né, consiste na saúde, é um conjunto de estratégia focada para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e a coletividade. A promoção de saúde é uma estratégia do setor de saúde que abusa a melhoria, né, de buscar a melhoria da qualidade de vida da população. É definida pela Carta, né, de Ottawa como um processo de capacitação em comunidades para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação do controle deste processo. A promoção de alimentação adequada, né, que a gente está classificando como a APAS, tem um objetivo, né, que é aprimorar o estado dos municípios brasileiros desenvolvido na promoção. Deixa eu sair disso aqui. Então, o que seria isso, né? Quando a gente fala de uma promoção de saúde e prevenção de doença, é a partir do momento que são inseridos, né, uma boa alimentação, mas a gente sabe que hoje, né, do jeito que está, é difícil de ter uma boa alimentação, a gente consegue, né, de um jeitinho ou de outro. Então, eu sempre costumo dizer, né, quando a gente não temos tantas condições, a gente acaba comprando, né? Um tá mais barato, a gente vai lá, compra aquele que tá mais em conta. Aquele não tá, a gente deixa para o próximo mês e excessivamente. O que a gente não pode deixar, né, é de ter uma boa alimentação, tá? É só a gente ir associando, porque algumas alimentações a gente consegue substituir uma outra. Então, se não tem condições de comprar, né, ou até mesmo a gente orientar, né, a população, quem for trabalhar em PSF, né, quem for fazer isso, é só alimentar. Hoje eu não posso, porque a gente sabe que existem populações, né, carentes, então a gente só vai orientar ela da forma que queremos fazer. Hoje a senhora não pode comprar cenoura, mas pode ser que a abóbora, né, ela esteja mais em conta, ou a beterraba esteja mais em conta, então você acaba substituindo. E as folhagens, né, as folhagens a gente consegue identificar que elas são sempre aí mais em conta, a gente consegue fazer desta forma e a gente continua tendo aí uma boa promoção, né, e tendo uma prevenção relacionada à saúde, tá? E evitar alimentos industrializados. Conseguiu? Era a sua internet, Mila? Quem é Mila, gente? Boa, garoto. Princípios de uma alimentação saudável, né? São as variedades, é importante comer diferentes tipos de alimento, né? Pertencente aos diversos grupos, que são de moderação e de equilíbrio. Não se deve comer mais ou menos do que o organismo precisa. É importante estar atento à quantidade certa de alimentos. Equilíbrio, a quantidade e a qualidade são importantes. É ideal para consumir alimentos variados, respeitando a quantidade e as porções recomendadas para cada grupo de alimentos, ou seja, comer de tudo um pouco mais, porém, não excessivo, tá? Tá ok. Deixa eu colocar aqui. Só para vocês saberem, né? Vocês vão perceber lá que uma das atividades, eu coloquei algumas anotações. O que causa anemia, tá? É a deficiência do ferro, que é uma infusão prostática, tá? Recorrente. É aquilo que acaba ocasionando aí o tempo todo. Então, para eu poder, né, tá prevenindo, eu ter uma boa alimentação e estar prevenindo relacionado aí alguma deficiência relacionada à anemia, né? Lembrando que a anemia, ela acaba sendo o quê? Uma deficiência de infusões, né, prostática. É quando você acaba não tendo o consumo de ferro, então pode te levar aí uma anemia. Ou ela pode ser, né, diagnosticada lá no início, quando a gente faz a triagem neonatal, né, que é o teste do pezinho, que é detectada aí a anemia falciforme, tá? Uma coisa muito importante, né, que eu estava lendo,
Deixa eu só mostrar para vocês, né, que são os alimentos antioxidantes, tá? Que são, podem até anotar aí se vocês quiserem, são os anticiaminos, Estão anotando? Repete para mim, por favor. Alimentos antioxidantes. Quais são eles? Professora, espera um pouquinho, só para eu tocar procurando uma caneta aqui. Vai lá. Ai, cara. Pode? Peraí, José, calma aí rapidinho. Tô correndo aqui pro carro aqui. Calma aí. Tá no curso, Galdino? Oi? Tá Não no entendi. curso? Tá no curso? Tô no curso agora, tô correndo? Deu ruim para marido? Não, eu tô de serviço hoje, na verdade. Ah, tá de serviço? Tô de serviço, não consegui trocar com ninguém, eu sempre troco. Você pediu para anotar o que aí? Alimentos antioxidantes. Quais são eles? É oxidante, professora? É alimentos antioxidantes. Posso? Para mim pode. São anticianinos. Professora, fala de novo. Quais são os alimentos antioxidantes? São eles anticianinos, licopeno, Ninos. isso. Professora, fala de novo. São eles. Então, quais são os alimentos antioxidantes, Mariana? Um deles são anticianinos, licopeno e beta-caroteno. Pode repetir, professora, por favor? Posso. Anticianinos, é tudo junto, tá? Eu só estou falando separado para vocês saberem. Anticianinos, vírgula, licopeno, vírgula, beta-caroteno. Carotela. Caroteno. Beta-caroteno. É beta ou delta? Beta-caroteno. Foi? Foi, gente? Mais alguém? Foi. Então, a pirâmide alimentar, né, ela foi criada para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ela é um instrumento, né, educativo para facilmente ser utilizado por todos. A pirâmide mostra que, né, que devemos comer no dia a dia, não uma prescrição rígida, mas, né, guia, em geral, que nos permite escolher a dieta saudável.
que geralmente todos os nutrientes necessários para a nossa saúde e bem-estar. Lembrando, né, que a gente pode comer realmente de tudo um pouco, a gente só não pode comer de algo que exagerado, tudo exagerado, ele irá, né, nos trazer danos. Então, aqui eu mostro para vocês a pirâmide, né, uma dieta aí de 2.000 calorias. Então, você pode comer, né, as porções relacionadas às frutas, até mesmo 3 porções, né, que são as carnes, ovos, né, a gente utiliza como proteína, até mesmo uma porção, e assim sucessivamente, tá? Não precisa se prenderem a essa pirâmide, não, tá? De boa. Então, vamos lá. A obesidade, ela é caracterizada, né, por um excesso de gordura aí corporal que resulta frequentemente em um comportamento significativo à saúde. E lembrando, né, que se a pessoa ela tem uma obesidade, automaticamente, né, ela vai ter sérias complicações de saúde por conta disso, tá? Então, como fazer para poder estar prevenindo aí essa obesidade? Oxe, o que aconteceu aqui? Subi para vocês também? Sim, professora. Sim. Mas Sumiu. que coisa! Peraí, ó. Pra agora? Vai entender esse negócio, né? Propaganda do Zoom? Pois é, gente. Vou lá e vou no documento abrir de novo o negócio, que o negócio sumiu, né? Ai, ai. E agora que eu não sei fazer o negócio, botar para compartilhar de novo. Ah, tá. Aqui. Vê se voltou a aparecer a apostila. Sim. Sim. Eu nunca me dá. Então, o que a gente faz, né, para poder estar evitando aí, né, fazendo uma prevenção relacionada à obesidade? A gente precisa, né, orientar relacionado à atividade física, né, o funcionamento de uma boa alimentação diária, né, comer realmente bastante fibra para poder estar eliminando, tá? Evitar frituras, né, reduzir o consumo de bebidas, tá? Lembrando que a bebida em si, para poder ela ser eliminada do nosso organismo, vou botar aí a cerveja, ela leva 7 dias, tá? É uma semana, por isso que você fica aí durante a semana aí se sentindo demasiado, inchado, estufado, por conta disso, né? Por conta da bebida alcoólica, que ela leva pelo menos 7 dias para poder sair do nosso organismo, tá? Dar preferência aos alimentos naturais, né? Ao consumir leite e seus derivados, né? Que é iogurte, requeijão e queijo, para quem gosta, né? Comam à vontade, tá? Reduzir o sal, né, das refeições, né, é um excesso que acaba provocando. E lembrando, né, que o sódio, ele pode te levar a diversas doenças, uma delas é uma hipertensão, então a gente tem que tomar cuidado por conta disso, né, da quantidade, né, de sal que está sendo ingerido, tá, que é por conta do sódio. Nas refeições, procure não se alimentar, né, assistindo TV, falando no telefone, é o que a galera mais faz hoje, ou fazendo outras atividades. O ideal, né, é para o ambiente se alimentar tranquilamente, tá? Evitar também de consumo, né, refrigerante na hora da alimentação, porque isso acaba fazendo uma dilatação e é como se realmente, né, eu vou falar, é como se ficasse realmente uma lavagem, né? Quando você come o teu estômago, que você está bebendo alguma coisa, aquela comida, ela acaba ficando, é como se você pegasse um saco, né, de resto de comida, jogasse água ali dentro. Então, é assim que fica dentro do estômago. Por isso que é importante, né, evitar de estar se alimentando, né, bebendo algo. O ideal é beber algo, né, depois de 20 minutos por conta disso, porque ele acaba fazendo uma dilatação, tá? Diabetes mellitus,
né? A gente não vai falar da doença em si, porque vocês já pegaram isso lá em saúde do adulto e do idoso, tá? A gente fala um pouquinho lá em saúde da mulher sobre a diabetes gestacional. Então, quando a gente utiliza, né, na nutrição, o que a gente precisa estar fazendo, né, como orientação, tá? Diabetes mellitus é uma doença silenciosa, que significa geralmente, e não foram feitos exames médicos. Claro, que a partir do momento em que o indivíduo ele acaba desenvolvendo uma diabetes mellitus, ele vai ter aí consequência, né, que são algumas complicações, né? Ele pode ter pico aí glicêmico, né, tanto hipo quanto hiper, né? Ele pode desenvolver alguma escoriação, né, se machucar, ter aquele arranhado e demorar aí, né, a cicatrização. Mas existe uma que eu falei semana passada, que muitas das vezes acaba, né, as pessoas dizendo que pode ser que seja diabética, mas ela tem deficiência de alguma coisa. Que deficiência é essa? Lembra que eu falei semana passada? Não é só diabético, né? Pessoas diabéticas que demoram o processo de cicatrização. Existe a deficiência de alguns desses alimentos que eu já falei, que faz com que não tenha uma boa cicatrização. Quem é? Vai, podem falar. Estamos com 51 participantes. Ninguém lembra? O 5? É uma pergunta ou uma afirmativa? Afirmativo. Boa, Josane. Tá? Desenvolve, né, no caso, os principais fatores de risco para o desenvolvimento, muito obrigada, Josane, tá? Dos diabéticos são a obesidade, tá? A obesidade tanto pode ser, né, ou até mesmo o emagrecimento, tá? Então, isso vai ser de acordo com a genética. Então, o diabético, ele pode te deixar tanto obeso, ou ele pode te deixar muito emagrecido, tá? Ingestão de açúcar e gorduras em excesso, tá? Lembrando que vai virar a gordura, né? O carboidrato, ele acaba virando aí açúcar, né? E acaba aumentando o índice glicêmico. Sedentarismo, história familiar, né? Lembrando que a diabética, ela realmente, né? Ela é uma herança genética, não tem jeito. Então, quem tem familiares diabéticos, mãe e pai, a gente tem uma probabilidade de ter também diabetes por conta disso. Isso aí. Mas pelo menos tá ali online, tá? Isso aí. Oi. É comigo? Não? Não, desculpa, a internet caiu aqui, eu tava falando com o colega aqui, desculpa. Tá. A idade, né? O estresse também. Só para sinalizar que não existe diabetes, né? Emocional, né? Ou você tem a diabetes ou você não tem. Só o que acontece, né? Quando você tem algo emocional, vai desenvolver, né? Por conta disso, você acaba utilizando que a gente teve diabetes gestacional, não, emocional, mas não existe, tá? É o que te levou a ter naquele momento e acabou levando a diabetes. Muitas das vezes ela tá ali, quando você tem algo emocional, ela acaba ficando aí aflorada, é quando você descobre que você é diabética, tá? E o alcoolismo. Prevenção. O nosso tempo ele vai acabar se a gente voltar no mesmo link, tá? Prevenção para quem tem variados tipos de fatores de risco. Vamos lá. Diabético tipo 1 ou tipo 2? Quem é dependente de insulina? O tipo 2. Tipo 1. Eita, quem dá mais? 1 ou 2? Eu acho que 2. Eu acho 1. Eu acho que é 1. Eita. Quem para de produzir o quê? A 1 para de produzir insulina, professora? Isso. Quem para de produzir? O pâncreas. O pâncreas, ele para de produzir insulina. Gente, eu esqueci de colocar nos outros grupos lá. Tá todo mundo no grupo? Tem alguém fora do grupo? Eu acho que tem gente fora porque vieram no meu privado perguntar que horas que a aula começa. Eita. Eu esqueci bem de colocar nos outros grupos. Agora que colocaram o link no outro grupo, que eu consegui entrar. Tá, Era bom. 8h30. Eu esqueci de colocar no grupo de Magé, que eu fiz um grupo nosso, esqueci de colocar no de Magé.
Enfim, já coloquei lá. O nosso tempo ele vai acabar, tá? Acho que foi isso. Então, né, para se ter como o diagnóstico como prevenção, fatores importantes que controlam a doença, tá? E um deles são fundamentais para entender, né, entender o diabetes, adotar uma vida saudável, uma alimentação equilibrada e prática de exercício físico regular, né? Pelo menos uma caminhadinha durante o dia, né, pela manhã, fazer algum tipo de atividade física também ajuda muito, tá? Não vou me aprofundar nisso. A hipertensão, né? A partir do momento em que você acaba utilizando muito sódio, né? A quantidade aí de sal, né? Vai te levar aí uma hipertensão. Lembrando que a hipertensão também, ela é algo genético também, que você acaba aí adquirindo, né? Que são as nossas heranças.